Olá, tudo bem? Hoje nós estamos dando continuidade à reforma do casco aqui e nós vamos fazer um trabalho de melhoria da qualidade de cisalhamento do casco. Então, como vocês sabem, a fibra de vidro é um material que tem uma excelente resistência à compressão, uma razoável qualidade de flexão, só que a parte de cisalhamento, que é a resistência a corte, a ruptura por corte, ela é um pouco baixa em relação a outros materiais. Então nós vamos acrescentar no fundo do casco uma camada de aramida ou Kevlar, uma camada de aproximadamente 2 milímetros. É o laminado final. Então, o que acontece? Não vai acrescentar peso significativo no barco, por volta de 5 a 6 quilos de peso a mais, porém eu vou ter uma elevação considerável da resistência ao cisalhamento, que esse é o objetivo de fazer essa camada de aramida. Então vou dar algumas dicas aí sobre como trabalhar com a aramida. E é isso aí, acompanhe com a gente. Um abraço, até já. Então, para trabalhar com a aramida, eu escolhi essa resina epóxi, a SQ 2004, parte A, e a SQ 3154, o endurecedor, ou seja, a parte B. Para você trabalhar com aramida, você tem que ter uma baixa viscosidade, ok? Porque para você fazer a impregnação do tecido de aramida, você tem que ter uma alta fluidez para essa resina, para você não ter dificuldade de impregnar. Ok? Então aqui eu tenho uma capacidade de laminação de mais ou menos 5 metros quadrados. Pode ser que a minha área de laminação seja um pouco menor, mas tudo bem, então eu vou ter uma reserva técnica aí. Então foi essa a resina que eu escolhi para esse trabalho de laminação no fundo do casco. Uma dica muito valiosa quando você for trabalhar com epóxi. Eu tenho aqui no fundo o material mais denso decantado, tá? Então eu tirei da minha prateleira, trouxe para cá e observei que aqui no fundo eu tenho uma porcentagem considerável de material decantado. Aqui eu não consigo ver, mas provavelmente eu tenho também uma decantação de alguma carga aqui na parte inferior. Então é muito importante que antes de ser feita a laminação, faça uma agitação, tá? Individualmente, faz o batimento dessa resina antes de fazer a mistura, faz aqui na parte B também. Quando existir uma homogeneização completa das duas partes em separado, aí sim faz a pesagem
qual que é o problema? A parte de cima que você for derramar, ela vai ter menos densidade. Então, ela vai ser mais leve do que a parte com carga aqui embaixo. E pode ser também que afete o tempo de cura se você não fizer essa homogeneização. Outra dica importante: antes de fazer a laminação, num copinho de café, faça a mistura das duas proporções, que é 100% desse material mais 50% de endurecedor. Então, se você colocar 100 gramas de resina, você coloca 50 gramas de endurecedor. Então, eu tenho aqui 5 quilos da parte A, mais 2,5 kg da parte B, mostrando que a proporção correta é 50% de endurecedor para 100% de resina. Essa é uma dica muito importante, fazer essa homogeneização antes de fazer a pesagem e a mistura. Para fazer a mistura, uma balança de precisão, uma balança culinária, ela é capaz de fazer a proporção correta. Então coloca lá 100 gramas de resina com 50 gramas de endurecedor. A minha dica também é: faz num copinho de café descartável, uma pequena quantidade, faz a mistura para você determinar o ponto de gel. O que é o ponto de gel? É o momento em que a resina, que está no estado líquido, ela passa a ter uma viscosidade de gel. Ou seja, ela já começou o processo de polimerização. Então, esse é muito importante para você não ter perda de material. Porque com o tempo de gel você consegue ter uma previsão do tempo de trabalho que você tem. Faça isso tanto na resina poliéster quanto na resina epóxi. É muito importante ter o tempo de gel da resina, ok? Agora vamos passar para o tecido. Eu tenho aqui o tecido de aramida, certo? Para laminação, você tem que evitar o tecido com o formato de trama de sarja, que é uma trama mais fechada, mais apertada. O correto é utilizar esse modelo aqui, que é o tipo tela. É uma trama muito semelhante ao tecido de fibra de vidro, ok? Então ele tem uma transparência, ok? Ele tem uma transparência. Ele é mais fácil de impregnar e você não vai ter problemas de ar preso dentro do laminado. Vai ser fácil para eliminar as bolhas, muito fácil de eliminar as bolhas, e você vai obter um laminado muito rígido, ok? Livre de bolhas, bem compacto, ok? Esse rolo aqui, ele tem 1,30 m de extensão, ok? E a gramatura dele, por ser um material leve, a gramatura ela é 200 gramas por metro quadrado, tá? Eu comprei aqui para fazer esse trabalho 5 metros desse tecido, que vai ser o suficiente para mim recobrir todo o fundo do casco e fazer a melhoria na qualidade de cisalhamento. Então a resistência ao cisalhamento vai subir muito,
tá? Eu já tenho lá entre 6 milímetros de laminado, tecido e manta. E agora eu vou acrescentar no fundo do barco uma camada de aramida. Então, essa medida ela é muito recomendada para embarcações antigas. Porque o que acontece como eu já disse no vídeo anterior, nesse card aqui, nesse outro card aqui, a fadiga da fibra de vidro ela é inferior à fadiga do alumínio. Então, mesmo assim, existe uma pequena fadiga e pode existir umas micro fissuras ou micro rupturas no interior do laminado. Então, como é um casco muito antigo, uma medida muito recomendada é você fazer a laminação de uma camada de tecido, tanto de fibra de vidro quanto de aramida no fundo da embarcação. Se fosse uma embarcação maior, acima dos 17, 18 pés, o custo para fazer esse trabalho seria um custo muito elevado. Como o nosso barco ele tem 15 pés, então o custo para fazer uma laminação de uma camada no fundo do casco com aramida não é um valor excessivamente alto. E o ganho de resistência ao cisalhamento vai subir demais. Então, se eu estiver navegando e eu tiver um impacto com uma pedra, eu vou ter uma deformação da camada de fibra de vidro externa, porém não vai haver uma ruptura interna. Então, se houver até uma infiltração de água, a bomba de porão ela vai ser capaz de drenar essa água do convés ou do fundo do barco, e eu não vou ter problema nenhum. Então, até para meios de mostrar as qualidades da aramida, eu resolvi fazer essa laminação, que no nosso estudo aqui apontou uma elevada melhoria na resistência ao cisalhamento. Então, é isso daí. E agora eu vou mostrar no próximo vídeo como que nós vamos fazer a laminação desse fundo, ok? Agora mais uma dica muito importante. Eu tenho assistido alguns vídeos, tanto no Brasil quanto no exterior, pessoal que produz cascos, mostrando uma grande dificuldade para fazer o corte da aramida. E o pessoal lá fora usa uma tesoura elétrica para fazer esse corte. Eu não tive problema nenhum em fazer esse corte, porque eu descobri que aqui no Brasil você tem meios de fazer um corte muito tranquilo, tá? O pessoal reclama muito de fazer corte de aramida, e eu tenho essas duas opções aqui para você, uma de baixo custo e uma outra de custo um pouco mais elevado. É lógico que a de custo mais elevado ela tem uma performance melhor, mas se você for fazer um trabalho pequeno, um revestimento pequeno com aramida, você pode usar a segunda opção, que tem um preço mais barato, e você vai conseguir fazer o corte tranquilamente, ok? Então a primeira opção é essa tesoura aqui para fibra ótica, tá? Então você vai encontrar essa tesoura aqui em lojas que vendem materiais e ferramentas para quem trabalha com fibra ótica.
qual que é o diferencial dessa tesoura? Ela tem em uma das suas lâminas aqui um micro serrilhado. Eu não sei se é possível observar, mas aqui, ó, eu tenho um micro serrilhado. Então essa tesoura, ela corta a aramida com extrema facilidade. Então tá aqui, ó. Eu fiz o corte. É até mais difícil cortar filete solto assim do que cortar o tecido. O tecido, como as tramas estão compactas, você faz um corte mais tranquilo. Eu não sei o valor. Eu vou pesquisar e vou colocar na descrição do vídeo quanto custa essa tesoura. Pessoal que decapa o cabo de fibra ótica, no interior do cabo tem aramida, então o pessoal precisa fazer o corte. Então o pessoal utiliza essa tesoura aqui. Corta muito bem o tecido de Kevlar. A segunda opção, que custa em torno de R$18, essa tesoura aqui que o pescador esportivo usa para cortar o multifilamento. Ela também tem o serrilhado aqui numa das lâminas. Ela tem o serrilhado, porém não é um micro serrilhado. São dentículos maiores, tá? Então não é micro serrilhado, é uma serrilha maior. Mas ele também consegue fazer o corte da aramida. Ok? Levantar mais um filete aqui. Aí, ó. Só que ela também corta com tranquilidade. Então, é uma opção barata e você consegue fazer o corte da aramida utilizando essa tesoura aqui. Outra dica que eu vou dar agora é o seguinte: existe um tecido de fibra de vidro combinado com manta que ele realmente é muito difícil de cortar. Usando uma dessas duas opções de tesoura, você também não vai ter problema nenhum de cortar esse tecido combinado com vidro. Tecido de fibra de vidro combinado com manta. Você consegue um corte muito fácil utilizando uma dessas duas tesouras também. Ok? Então, se você gostou dessas dicas de como trabalhar com aramida, deixe um like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative as notificações e compartilhe com os amigos, ok? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.